Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você, tipo videoteca, para que você tenha toda a Bíblia comentada, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós estamos em 1 Crônicas. Crônicas tem 29 capítulos, 842 versos. E nós temos aqui em 1 Crônicas, nós temos no capítulo 17, que nós vamos ver, Davi deseja edificar o templo, mas Deus não lhe permite. Davi trouxe a arca para Jerusalém, colocou numa tenda, e depois Davi nota que a arca habita numa tenda, mas ele tem uma casa, e ele deseja construir uma casa. A princípio, quando ele fala com o profeta Natã, o profeta Natã diz, faz tudo que está no teu coração, mas depois Deus manda uma mensagem pelo profeta e diz que Davi não vai lhe edificar uma casa, que sim o seu filho irá edificar. Então nós vamos ver isso, Crônicas, não é? Nos relata isso daí. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Davi não achou correto a arca permanecer debaixo de cortinas, enquanto ele habitava numa casa de cedro. Então Natã disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. A princípio a palavra do profeta foi, vá em frente, o que você quiser fazer, faça. Mas sucedeu que na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, Deus falou com o profeta. Quando o profeta falou que tudo que está no teu coração fazes, o profeta tinha dado uma palavra, assim, ou ouvir Davi, mas depois Deus fala com o profeta, e ele então muda os planos e vai a dizer a Davi, vai dizer a Davi, mas meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás em uma casa para morar. Davi não ia edificar a casa. Tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Interessante, né? O povo habitou 40 anos numa tenda e Deus também armou a sua tenda entre o povo. E Deus ia de tenda em tenda, a tenda esteve em Gigal, a tenda esteve em Siló, a tenda estava, conforme nós lemos no capítulo 16, a tenda agora estava, 16:39, em Gibeão. Então, de tenda em tenda, não é? A tenda do Senhor, de tabernáculo em tabernáculo, armava o tabernáculo, desarmava, e Deus dizia que ele habitava nessas tendas. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, ou seja, Deus andava no meio de Israel. Porventura, falei alguma palavra, algum dos juízes de Israel, a quem ordenai que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificasse uma casa de cedros? Então, o próprio Deus diz que ele nunca pediu casa nenhuma que eles edificassem. E se ele quisesse uma casa, ele o pediria, não é? Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Aqui lembra da onde Davi foi tirado. Davi era pastor de ovelhas, trabalhava cuidando das ovelhas de seu pai, quando nós vemos isso quando Samuel lhe foi ungir, e agora ele quer edificar uma casa, e o Senhor lhe diz, eu tirei de trás do curral das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel, e estive contigo por toda parte, por onde fosses, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome com o nome dos grandes que estão na terra. Davi teve certamente um princípio humilde, mas Deus o exaltou, Deus elevou o nome de Davi, Deus tornou o nome de Davi famoso. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade,
como no princípio Deus também havia plantado Israel na sua terra, não é? Para que os inimigos não debilitarão os filhos de Israel, debilitasse os filhos de Israel. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Aqui lembra o tempo dos juízes, antes de haver a monarquia, o reinado que Deus guardou o povo durante os juízes, período dos juízes. Porém, abatia todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificará uma casa. Há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, aqui falando da morte de Davi, se cumprirão os seus dias, né? Todos nós temos um tempo determinado para estar na terra, e depois se cumpre, nós iremos partir, né? Para ires a teus pais. Ires a teus pais significa ires para a sepultura. Suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Deus promete a Davi que vai confirmar o reino dele e a descendência dele. Na verdade, o Cristo é da descendência de Davi. Esse me edificará a casa e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então, Deus está dizendo que quem vai edificar a casa será o filho de Davi, nesse caso Salomão. E como é uma parte também profética, a verdadeira casa, quem edifica, é o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Então, Jesus é quem edifica a casa do pai, na verdade. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Isso é profético também, não é? Está falando não só de Salomão, mas do verdadeiro filho de Davi, que é o Messias. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Como tirou de Saul, a benignidade o Senhor promete que não vai se desviar da casa de Davi. Mas o confirmarei na minha casa e ao meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Um trono firme, conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Natã era o profeta do rei, falava em nome do Senhor e contou a Davi tudo isso, não é? Essa promessa de Deus para Davi e sua descendência. Isso aqui é o que nós chamamos da aliança de Deus com Davi. Deus fez algumas alianças. Deus fez aliança com Abraão, com Moisés, com Davi. São alianças que nós vemos sendo estabelecidas. Devido a isso, Davi vai fazer uma oração. Olha que oração linda. A de Davi se encontra em 1 Crônicas 17, do verso 16 até o verso 27. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxesses até aqui? Não é? Depois de ouvir as palavras proféticas, Davi, então, em uma atitude de humildade, de reverência a Deus, reconhecendo as suas origens, né? Bem humildes, quem sou eu e qual é a minha casa? A família dele não era tão conhecida que me trouxesse até aqui. E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes. Né? Davi é grato a Deus por aquilo que ele havia usado o profeta para falar para tempos distantes, e provesse-me segundo o costume dos homens, com essa exaltação, ó Senhor Deus. Né? Ele se sentiu honrado. Davi realmente é um dos nomes que é muito mencionado na Bíblia, né? Como Moisés também. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo, o conhecimento de Deus sobre nós, não é? Ó Senhor, por amor do teu servo, segundo teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notórias todas essas grandes coisas. O Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos.
o reconhecimento de Deus como único Deus, né? Olha como Davi ora e diz para o próprio Deus, né? Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti. Ele é o único Deus, de fato não existe outro Deus além do nosso Deus. E na oração, é esse reconhecimento que Davi faz, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temorosas, lançando as nações diante do teu povo que remistes do Egito. Deus o tirou, Deus lançou aquelas nações que estavam lá, os cananeus, os perezeus, os ferezeus, tirou todos eles e tirou Israel, remiu Israel do Egito. O ato libertador de Deus, o ato da redenção, é um tema que nós encontramos em todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a saída do povo de Israel, a redenção. A teologia do Antigo Testamento tem a ver com a redenção do povo do Egito, né? Do Novo Testamento, a nossa redenção da escravidão, do pecado. Então, remiste do Egito e tomaste o teu povo, Israel, para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe fosse por Deus. O acordo, a lei que Deus deu, o concerto que Deus deu e a aceitação de Israel como povo. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre e faz como falaste. Apesar de Deus ter dado a palavra profética, Davi ora para que essa palavra de Deus se confirme, não é? Confirme-se com efeito e que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Né? Então, Davi reconhece a grandeza de Deus e pede que a sua casa fique firme. Porque tu, Deus meu, revelasses ao ouvido do teu servo. A palavra profética, uma revelação. Olha, revelasse ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Devido ao acordo, o concerto de Deus, Davi ora, confiado em Deus, que Deus irá cumprir, e pede a confirmação de tudo aquilo que Deus falou. Agora, pois, ó Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste bem acerca do teu servo. Agora, pois, fosse servido, abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoastes e ficará abençoada para sempre. Então, Davi ora, uma oração, mais ou menos confirmando a palavra profética de Natã, e pedindo que a sua casa fosse confirmada, a palavra de Deus confirmada, e a bênção do Senhor sobre sua casa, sua descendência. E com isso nós concluímos o capítulo 17. Capítulo 18, nós vamos ver diversas vitórias de Davi. Vamos lá. Depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus. As vitórias eram vitórias que Deus lhe dava. E os abateu, tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Tudo isso acontece porque Deus é com Davi. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Trazendo presentes era trazendo as taxas tributárias que era dada ao rei quando conquistava um outro povo. Também Davi feriu Hadadezer, rei de Zoba, junto a Ramate, e isso estabeleceram os seus domínios pelo rio Eufrates. Então, até o rei de Zobá, Davi acabou ferindo e fazendo dele também
servo, né, tributando a ele. Então são várias vitórias do rei, né, até o domínio do Eufrates. Zobá quer dizer depressão, em Ramate, não é? E estabeleceu seu domínio até o rio Eufrates. Continuando, verso 4, e Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, olha só o exército que Davi toma, e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi charretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. Aqui Davi já está montando uma riqueza para o seu filho, né? Davi vai se tornar um rei próspero, com cavalos, devido às suas vitórias, ele vai conquistando e tudo isso vai preparar o material para a construção do templo e a grandeza também do próximo rei Salomão. E vieram os sírios de Damasco ajudar Hadadezer, rei de Zobá, porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. Davi, um homem de vitória, guerra, estabelece suas vitórias. E Davi pôs guarnições na Síria, Damasco, e os sírios ficavam servos de Davi. Olha só, Davi teve vitória sobre os filisteus, Davi teve vitória sobre Moabe, Davi teve vitória sobre o rei de Zoba, e Davi teve vitória sobre os sírios. Não é isso? Põe guarnições em Damasco, e os sírios ficam servos de Davi, também trazendo presente, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Nós notamos que as vitórias de Davi era devido à mão do Senhor sobre ele. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Esses homens carregavam escudo de ouro. Davi traz todo aquele ouro. Note que Davi traz cavalos, Davi começa a trazer ouro. Tudo isso está preparando a riqueza de Salomão. Salomão ainda vai adquirir mais riqueza, não é? Mas tudo isso é preparação. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, e de que Salomão fez o mar de cobre. Está vendo que tudo está preparando para que Salomão faça. Inclusive, Crônicas menciona, Salomão fez o mar de cobre, devido ao cobre que Davi tomou, fez o mar de cobre, as colunas e os utensílios de cobre. A grandeza do templo do Senhor, o cobre, o ouro, Davi já está pegando tudo isso para o Senhor. E mandou seu filho, e fez cobres e utensílios de cobre. Verso 9. E ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar. Então, vem ainda esse rei para abençoar a Davi, não é? Esse rei de seu filho Adorão para lhe perguntar como estava e para abençoar, para haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre. Então vem agora mais ouro, mais prata, mais cobre, devido a essas vitórias de Davi. Cada vez ele está conquistando mais coisas para a honra e glória do templo do Senhor, não é? Os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, dos Edomitas e dos Moabitas e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal. Vale do Sal, perto do Mar Morto, os edomitas foram feridos diante de Abissai, filho de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi, nós vemos isso na genealogia. Abissai era irmão de Joabe, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. Olha, os moabitas, os edomitas, os filisteus, os sírios, tudo servo de Davi.
e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Qual é o segredo? O segredo é Deus guardando, protegendo a Davi. E Joabe, filho de Zeruia, tinha o cargo do exército, e Josafá, filho de Ahilude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salsa, escrivão. Então aqui nós temos a corte de Davi, os comandantes de Davi, quem são, não é? Joabe, filho de Zeruia, tinha o cargo do exército. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, sacerdote, Salso, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha o cargo dos quereteus e dos peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Os filhos de Davi eram os príncipes que estavam à mão do rei. Com isso, nós concluímos o capítulo 18, mencionando diversas vitórias de Davi sobre os moabitas, sobre os edomitas, sobre os filisteus, sobre a Síria. Nós vemos essas vitórias, o ouro, a prata, Davi aumentando, se engrandecendo, preparando e consagrando tudo para a casa do Senhor. Vamos para o capítulo 19. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi e esses castigam. Não é? Davi vai mandar mensageiros ao rei de Amon e eles vão acabar ultrajando eles, cortando-lhes a barba, cortando-lhes as vestes. Nós vamos ver isso. E aconteceu que depois disso, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás. Davi queria um acordo de paz. Ele vai, então, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, Anum para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores. Não vieram teus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar da terra? Está vendo? Os conselheiros de Hanum lhe deram um mau conselho, dizendo que os filhos de Davi, não é? Ou os servos que Davi mandou, os mensageiros, foram lá para espiar a terra. E aí Hanum, ao ouvir seus conselheiros, pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os rapou, tirou, né, a barba, rapou eles e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despiu. Então rapou a barba, cortou as vestes, e isso era uma forma de humilhá-los, né? Tirar a barba de um povo naquela época era tirar a honra desse povo. Ainda cortou as vestes até o meio da coxa, da perna, fez eles andar com as vestes até a coxa da perna, uma outra vergonha, mostrando as pernas. Então os desonrou. Hanum mandou fazer isso. E foram e se avisaram a Davi acerca desses homens, e mandou ao encontro deles, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. A honra foi tirada desses homens, a barba rapada, as vestes cortadas até a altura da coxa. Eles ficaram como com mini saias andando ali. Isso foi uma desonra e trouxe uma vergonha. Os homens estavam envergonhados, não conseguiram voltar até Jerusalém. Disse, pois, o rei: deixa ficar em Jericó, e os homens vão ficar lá em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. Então tornai. Então a honra deles perdeu, porque a honra estava na barba. Ele corta-lhes a barba, corta-lhes as vestes ainda dava para pôr outras, mas a barba. Então Davi mandou que esses homens ficassem em Jericó até crescer de novo a barba, para que eles tivessem a honra novamente. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, eles sabiam que isso ia fazer com que o rei Davi fizesse guerra com eles. Então, vendo os filhos de Amon, que tinham feito odiosos para com Davi,
Então enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e a Síria, a Maaca e de Zoba, da onde Davi vai fazer guerra ao rei de Zoba. Então eles contratam um exército esperando que Davi fosse atacar, não é? E alugaram, verso 7, alugaram para si 32.000 carros, muitos carros que eles alugaram com a prata. E o rei de Maaca e sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Eles sabiam que eles estavam prontos para fazer guerra. E tudo que Davi queria era fazer beneficência. Mas Davi era homem de guerra e está preparado para a guerra. Note que eles que estabeleceram, envergonharam os mensageiros de Davi. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon ordenaram batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte do campo. Filhos de Amon estavam certos que eles iam ganhar. Eles tinham um exército maior, mais forte, haviam contratados. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, não é? Fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. Então Joabe, quando viu a coisa apertada, ele decidiu atacar os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, que era seu irmão, que é outro grande comandante de guerra, e puseram em ordem de batalha contra os filhos de Amon. Joabe então dividiu o seu bando, né, o seu exército, em duas partes. Um ele pôs na mão do seu irmão para lutar contra os filhos de Amon, e ele, Joabe, e outra parte do exército foi contra os sírios. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, isso disse Joabe a Abissai, né, seu irmão, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Então ele separou em dois bandos, um com seu irmão Abissai, outro com Joabe, mas ele falou: você vai contra os filhos de Amon, eu vou contra os sírios. Se os sírios forem mais fortes, você vai me socorrer. E se eu ver que os filhos de Amon também são mais fortes, eu vou te socorrer. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Não é? Eles ficaram se entregar na mão de Deus, que Deus faça o que bem parecer aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Quando viram Joabe, os sírios vão fugir. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai. Quando eles viram os sírios fugir, os filhos de Amon fugiram. Então, aqui Joabe vai ter a vitória sobre os sírios e Abissai vai ter a vitória sobre os filhos de Amon. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio, e Sofaque, capitão do exército Hadedas, marchava diante deles. Não é? Então, eles mandaram vir as tropas. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. Assim que Davi soube, Davi então vai ordenar a batalha sobre eles. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios pelejaram esses contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros, é bastante cavalos e carros, e 40.000 homens de pé.
Nossa, que grande exército Davi feriu, 40.000 homens de pé. E Sofaque, capitão do exército, matou. Então acabou matando o capitão do exército, feriu 40.000 dos sírios, assim os sírios vão perder a batalha, já tinham fugido diante de Joabe, agora perdem a batalha para Davi. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Então os sírios fazem paz, deixam para lá os filhos de Amon. E aí então Davi vai crescendo. Quem é que está engrandecendo Davi? O Senhor, porque o Senhor era com ele. Quando o Senhor é conosco, mesmo que nós estamos em desvantagem, maior é o que está conosco do que o que está com eles. É o que Paulo diz em Romanos. Com isso, nós concluímos o capítulo 19. Nós vamos voltar para comentar o capítulo 20 e 21. Que Deus te abençoe, continue nos acompanhando, ajude-nos a divulgar o nosso canal, colocando o sinal de joinha, mandando para amigos, familiares. Propósito que você estude a Bíblia, que você examine, que você aprenda. Algumas coisas nós estamos praticamente lendo e narrando para você, mas é algo importante. O cronista mostra como Deus deu vitórias a Davi, não é? Então, mostra a bênção de Deus. Ele não conta tudo da história de Davi, mas conta aquilo que é importante para nós sabermos do reinado de Davi, das vitórias de Davi, como é que Davi vai acumular ouro, prata e consagrar tudo para o Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Volte para continuar assistindo o nosso comentário. Assim nós concluímos mais um vídeo para você desse comentário bíblico. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.